Diácono, caro povo de Deus, hoje somos convidados a refletir mais uma vez sobre a oração. As leituras de hoje nos levam a meditar sobre o nosso poder e a insistência de rezar. Na leitura de hoje, nós ouvimos dizer: as Sagradas Escrituras têm o poder de comunicar a sabedoria e que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado por toda boa obra. Assim devemos viver. Devemos viver na justiça, buscando sempre ensinar, argumentar e corrigir, para que toda a nossa conduta seja para a nossa salvação, em vista da glorificação de Deus na nossa vida. E na leitura do Evangelho de hoje, o Senhor termina com uma pergunta, talvez com uma aporia nos diálogos de Platão, né? Assim ouvimos na filosofia, são perguntas que não têm resposta. Então, aqueles que gostam da filosofia, né, Platão vai nos seus diálogos, e ele sempre vai terminando com perguntas para nos induzir a pesquisar, a refletir, a buscar ainda mais a reflexão filosófica. Assim o Senhor hoje termina com uma pergunta: será que quando o Filho do Homem retornar, ainda encontrará fé sobre a terra? Em outro evangelho o Senhor nos fala: eu vim até a fogo sobre a terra, e como eu gostaria que já estivesse aceso. Às vezes, caríssimos irmãos, a nossa fé vai se apagando, vai tornando pequena a chama da nossa fé. É como uma vela, eu já expliquei aqui uma vez, observamos, percebemos que esta vela tem até uma proteção para que o vento do ar-condicionado, dos ventiladores não apaguem. Assim também é a nossa vida. Mas se tiver bater muito vento, a chama da vela vai ficando pequena. E às vezes, se você observa, quando a gente apaga a vela, ela fica só aquela fumaça, ou só uma pontinha vermelha ali da fé. Será que quando o Senhor voltar, encontrará fé nos nossos corações? Encontrará a fé na nossa vida? A fé é um dom de Deus que recebemos no batismo. Todos os batizados têm este dom, o dom da fé, e precisa ser exercitado. E não sei se vocês se recordam bem, não sei se foi na missa das 10 ou das 7h30, o episódio do café, que aqui eu cometi, explicando este fato da fé, que não irei repetir. Mas, a fé, este dom que precisa ser sempre exercitado. Buscar, exercitar este dom na nossa vida. Na primeira leitura, nós ouvimos, caríssimas crianças e povo de Deus, Moisés subindo no monte, junto com Arão e Hur, E lá, eles sobem no monte, porque o seu povo, Israel, estava prestes a lutar contra os amalecitas, o inimigo feroz de Israel, que vai por toda a vida perseguir Israel. Na nossa vida nós também temos um inimigo feroz, o pecado, e devemos lutar constantemente contra ele. É um inimigo eterno da existência humana. A cada dia, a cada momento, a cada segundo, temos que vencer a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, para não cairmos na tentação, para fazermos aquilo que as Sagradas Escrituras, na leitura segunda de hoje, nos fala, pela boa obra para a salvação da nossa alma, em favor da glorificação de Deus. Mas, caríssimas crianças, vimos lá Moisés, e qual é o gesto que Moisés faz na leitura primeira de hoje? Vocês prestaram atenção? Qual é a postura que Moisés faz quando sobe no monte? Como?
Aqui, ó, tem uns que prestaram atenção, não dormiram. Moisés, ele fica com o braço erguido. Ouvimos na leitura primeira de hoje, que enquanto na guerra, enquanto Moisés permanecia com o braço levantado, o povo de Israel vencia a guerra. Quando Moisés começava a baixar o braço, começava a cansar, o povo começava a perder. Vamos ficar de braço levantado, as crianças aí, ó. Pode ficar todo mundo aí, até vocês aguentarem aí. É bom que serve como analogia, né? Os dois, tem que ser os dois, hein? Bem alto. Eu não vou ficar porque eu já fiquei na missa das 7h30. Moisés ficou assim, povo de Deus, né? Pode ficar, não baixa não. Só quando não aguentar. É os dois, hein? É tu mesmo aí, ó, isso, né? Então, Moisés ficou assim com os braços levantados em sinal de oração. Este sinal da mão levantada foi o primeiro gesto oracional do povo cristão. Manter-se com os braços erguidos, em sinal de pedido, de súplica ao Senhor. O beato Charles de Foucault, que eu acho que já é santo, não tenho bem, é santo, exatamente, foi canonizado. Charles de Foucault nos fala do abandono em Deus. Estando assim, é como se a gente não tivesse segurança nenhuma. A gente está abandonado nos braços do Senhor. A nossa vida deve ser assim, abandonar-se nos braços de Deus. Estar sempre com as mãos levantadas, sem se segurar em nada, mas entregue ao Senhor totalmente. Interessante que algumas mãos já vão baixando, né? Assim como Moisés também cansava. Somos seres humanos, os nossos músculos vão doendo, né? Até mesmo quando a gente vai dar a Eucaristia, não sei se o diácono passa por isso, mas no movimento repetitivo, às vezes eu dou uma paradinha ali enquanto um vem o outro, né? Para descansar um pouco o braço, porque às vezes ficar neste movimento assim também com o braço levantado. Moisés ficava rezando ao Senhor incessantemente. E enquanto Moisés estava ali concentrado na oração, estava totalmente compenetrado, rezando ao Senhor, o seu povo estava vencendo a guerra. Quando Moisés ia esfriando, ia cansando, o seu braço ia caindo, o povo começava a perder a guerra. A chama da vela que eu expliquei mais cedo, no início. A nossa fé é um dom que precisa estar sempre com as mãos lá no alto, levantada. Porque quando a nossa fé começa a fraquejar, quando começamos a fraquejar na fé, vamos fechando os nossos olhos para a ação do Senhor. Vamos fechando os nossos espíritos, o nosso coração, os nossos ouvidos para a ação do Senhor. E a nossa irmã catequista ali fez um gesto muito bonito, né? Vocês não conseguiram observar, mas eu vou chamar aqui, pode vir ela, a senhora e ele. Isso, a senhora mesmo. E ele também, que ele está mais dormindo do que acordado, né? Agora eu vou expor ele. Vem aqui, qual é o teu nome? O Paulo. Pode subir aqui. Ela fez um gesto que eu ia explicar. Paulo, me presta aqui tua toalha, Paulo, 1 minuto. O Paulo estava com as mãos levantadas, pode subir aqui, Paulo. Mas teve um momento que o Paulo cansou, não foi? E o que foi que a tia fez? Como foi que ela fez? Faz aí, tia. A tia estava ali, né, assim, ó, segurando o braço do Paulo. E foi isso que nós ouvimos nas Sagradas Escrituras de hoje. Arão e Ur. Quando Moisés, que é o Paulo, estava com a mão levantada, mas ia cansando, Arão e Ur sustentavam o braço de Paulo de pé, o braço de Moisés de pé, para que o povo pudesse vencer a luta. Caríssimos irmãos, usando esta analogia das Sagradas Escrituras de hoje, mas colocando em prática, como a Elisângela, a catequista do Paulo, isso? Como a Elisângela, a catequista do Paulo, sua toalha, pode voltar lá, fez, assim deve ser a nossa vida. Devemos ter ao nosso lado pessoas que nos sustentem na oração, que sustentem as nossas mãos de pé, levantadas,
Porque muitas vezes as nossas mãos tendem a cair, a baixar. E aí começamos a perder a luta contra o inimigo. O importante é ter pessoas sempre que nos ajudem a levantar, a ficar com os braços de pé. Mas muitas vezes, na nossa caminhada de cristão, nós nos aproximamos de pessoas que tendem a forçar o nosso braço a baixar, que tendem a se escorar no nosso braço para que ele pese cada vez mais e a gente tenda a cair, a sair da graça, do que a nos aproximarmos de pessoas que nos levem à oração, de pessoas que nos aproximam de Deus. Quantas vezes na nossa vida saímos para passear com um amigo, para tomar um sorvete, tomar um café, passear no shopping, ver um cinema, comprar ali uma pipoca, mas quantas vezes você já convidou o seu amigo a rezar? Chamar para a sua casa para fazer um pequeno momento de oração. Quantas vezes na sua caminhada você já convidou alguém para rezar? Fazer um pequeno momento de oração na sua residência, na casa ou em qualquer outro lugar. É necessário, caríssimos irmãos, mantermos os braços levantados e também ajudar os outros a permanecer com os braços levantados. Existem duas possibilidades: ou você é Moisés, Arão e Hur, ou você é o Amalecita, o povo que luta contra aquele que reza. E todos nós temos uma luta constante. No evangelho de hoje, nós vimos a viúva que insiste com aquele juiz injusto, com aquele juiz iníquo, que não queria saber de nada, que não respeitava nada nem ninguém. Mas a viúva é como Moisés. A viúva estava com os braços abertos, suplicantes, levantados o tempo todo, suplicando ao juiz por justiça. Justiça contra os seus inimigos, contra os seus perseguidores. A viúva em nenhum momento baixou o braço. A viúva em nenhum momento falou assim: vou deixar para lá, eu não tenho solução, eu sei que esse juiz não vai fazer nada por mim, eu sei que esse juiz, ele é errado, ele não gosta de mim, eu sei que eu vou morrer nessa miséria, eu vou morrer assim, eu vou ser sempre assim. É como se o braço da viúva fosse baixando, mas a viúva permaneceu sempre com o braço levantado, de pé, insistindo, indo sempre ao juiz, pedindo, implorando. E a palavra de Deus nos fala que foi por muito tempo. Por muito tempo a viúva não cessou de permanecer com o braço levantado, pedindo justiça a Deus, ao juiz. Caríssimos irmãos, trazendo para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, é como o exemplo ali do Paulo e da sua catequista. Devemos permanecer com os braços levantados diante do justo juiz sempre. Devemos permanecer em oração constante na nossa vida, sem nunca baixar o braço. E quando o nosso braço começar a cansar, e pelo cansaço começar a cair, mesmo que não percebemos, é importante ter ao nosso lado pessoas que percebam a queda do nosso braço, o cansaço do nosso braço, como a catequista fez com Paulo, e levante novamente as nossas mãos. Nos levem à oração. Se for no exemplo da vela, se a nossa chama começar a apagar, é importante ter uma pessoa com uma chama maior do que a nossa, para se aproximar de nós e acender a sua vela. Já fizeram isso? Sábado Santo, quase que eu ia. No Sábado Santo, quando a nossa vela, durante as leituras vai apagando, a gente encosta na vela do vizinho para permanecer com a nossa vela sempre acesa.
assim também deve ser a nossa fé. Permanecer sempre com a nossa fé pronta para a guerra, para batalhar, com a nossa oração. E exercitamos a nossa fé, conseguimos o dom da fé pela prática da oração, pela insistência, por bater sempre na porta do Senhor. Domingo passado, ouvimos, se eu não me engano, domingo passado, aquele amigo que bate na porta do outro pedindo o pão. E o amigo que está dentro da casa fala: vai, eu já estou deitado, eu não vou me levantar para te dar pão. E a palavra de Deus nos fala: se ele não te der o pão, porque ele é seu amigo, ele vai te dar pela insistência, pela impetulância, pela importunação que você vai fazer na porta dele. Devemos ser assim também com o Senhor. E o Senhor nos fala no Evangelho: se o juiz injusto fez justiça pela perseverança daquela viúva, quanto mais o nosso Pai do céu, que é amor, que é misericórdia, que é justiça, não o fará conosco. Devemos permanecer com os braços de pé, sempre levantados, em súplica, orante ao Senhor da vida, o justo juiz, e nunca cessarmos de baixar os nossos braços, de rezar. Santo Agostinho nos fala: a oração não é algo para informar a Deus sobre as nossas necessidades. Não. A oração não tem este intuito de informar ao outro as nossas necessidades. A oração tem o intuito de formar o nosso coração. A oração tem o intuito de formar a nossa oração, o nosso coração. Formar o nosso coração para a espera no tempo de Deus. Para formar o nosso coração na insistência. Para formar o nosso coração em sempre rezar. Para exercitar a nossa paciência no Senhor. Exercitar a nossa espera no tempo da graça de Deus. Assim, caríssimos irmãos, devemos buscar, como nos fala as Sagradas Escrituras, na leitura segunda de hoje, da carta de São Paulo, a seu irmão, a seu amigo Timóteo, buscar a perseverança de Deus. Hoje, quantas vezes permanecemos com o nosso telefone digitando, o tempo todo, ali, mas somos incapazes de deixar o nosso telefone um pouquinho de lado, deixar o nosso celular um pouquinho de lado e permanecer com os braços de pé. A Santa Missa é como se estivéssemos com o braço de pé, levantados. Mas quantos vêm rezar? Quantos se propõem a virem para a Santa Missa com os braços levantados? Aí sai de casa disposto a rezar. Hoje eu vou rezar. Hoje eu vou pedir a Deus. Hoje eu vou ouvir o que o Senhor vai falar comigo. Aí sai de casa assim. Aí encontra a vizinha, já baixa. Aí vem o outro, faz isso. Aí recebe a mensagem no telefone, quando chega na igreja está assim. Já perdeu todo o sentido. Aí vem para a Santa Missa, já está vazio daquele propósito. Já está com o braço assim, pesado, das coisas que vai encontrando durante a vida. E não para um minuto para deixar de lado o telefone, o celular, a vida virtual, para permanecer na conexão, na oração com o Senhor. Orar, rezar, é ligar o céu à terra, é ligar a nossa miséria à graça e à santidade de Deus Pai. É como no mistério, quando o diácono prepara o cálice, ele coloca um pouco de vinho e dentro ele coloca um pingo de água. E ele fala: pelo mistério desta água e deste vinho, possamos, Senhor, participar da vossa divindade. Não é isso? Agora já até esqueci aqui falando, Mas une esta gota de água, que é a nossa miséria, a nossa humanidade, ao sangue do Senhor, para que sejamos um. A oração também é isto, é ligar a terra
ao céu. Devemos permanecer sempre nesta ligação constante com o Senhor, por meio da oração, que é um dom que recebemos de Deus e que devemos constantemente praticá-los. Que por esta santa oração, por este momento, que estamos com os nossos braços erguidos, não só fisicamente, mas também o nosso braço espiritual, erguido, unido ao Senhor, diante do altar do sacrifício, possamos pedir a graça de Deus, que Ele nos ajude constantemente a viver na justiça, na sua graça e no seu amor, tendo sempre a fé diante dos nossos olhos, para que possamos entender o tempo de Deus e compreender que Deus tem o seu tempo e é um tempo favorável para cada um de nós. Que assim o Senhor nos ajude. Amém.